Notícias do Brasil e do mundo, direto da redação. O governo federal autorizou reajuste de até 12,5% nos preços de medicamentos, dependendo da categoria do produto. As empresas fabricantes já estão autorizadas a aplicar o aumento, conforme resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira. A gente vai falar mais sobre este assunto com o presidente executivo do Sindusfarma. O Sindusfarma, que é o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo, e o presidente é o Nelson Mussolini. Como vai, Nelson? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo prazer certo. Falar com os ouvintes da Rádio Estadão. Nelson, a pergunta que fica logo de imediato é se as empresas vão repassar automaticamente este índice aos consumidores. Então isso vai depender de empresa para empresa, tá? Tem a composição de custos de cada uma das empresas e a concorrência hoje no mercado não nos permite afirmar que todas repassarão integralmente ou o quanto repassarão, tá? A gente sabe que nós estamos sofrendo pressões muito grandes nos nossos custos. Para vocês terem uma ideia, no último ano o dólar, que é um componente importante da matéria-prima que nós compramos fora do Brasil, teve uma variação de 48%. Então isso realmente pressionou demais o custo da indústria, e alguma coisa desse aumento, sem dúvida nenhuma, será repassado. Esse índice de 12,5% que assusta principalmente o consumidor, né? Principalmente diante aí do que se vê nas negociações, por exemplo, de salários, enfim, tudo abaixo da inflação. De repente vem o reajuste de 12,5% no preço dos medicamentos, acima da inflação aí dos últimos 12 meses ou do ano passado, por exemplo. Era um índice que vocês trabalhavam com isso mesmo? Está de acordo com as indicações até do segmento? Sim, o que acontece é o seguinte: nos anos anteriores, os índices de reajuste foram muito baixos, muito aquém daquela necessidade da indústria farmacêutica. E o governo, ele tem uma fórmula de cálculo que leva em consideração os custos de produção, como o dólar e energia elétrica, que no ano passado subiram muito acima da inflação, e também leva em consideração os reajustes anteriores de preço. Para você ter uma ideia, o ano passado, ante uma inflação de quase 7%, o nosso reajuste de preço médio foi de 3,5%. Então, se nós pegarmos uma série histórica dos últimos 10 anos, o reajuste de preço de medicamentos fica a quase 50% da inflação desse período. Então, este reajuste agora de 12,5%, ele repõe um passado que nós estávamos carregando e reduzindo muito a rentabilidade das empresas. O que acontece quando você reduz a rentabilidade das empresas? Você deixa de investir em novos produtos, você deixa de investir em mais saúde para a população. Só confirmando, o ano passado o reajuste foi de 7,7%, é isso? Não, o ano passado o reajuste foi de 3,5% médio. Tá? Contra uma inflação no período de quase 7%. Entendo. Dá para dimensionar se algum tipo de produto, de algum tipo de medicamento, ele sofre mais, principalmente relacionados a esses fatores que o senhor citou, a questão do dólar, por exemplo? Tem algum tipo de produto que se encaixa aí? No caso, o preço é mais pressionado pela circunstância econômica? Não, é que 95% da matéria-prima que nós temos no Brasil hoje, ela é importada. Então, praticamente todos os produtos farmacêuticos sofrem impacto do dólar na mesma proporção, o que é muito preocupante para nós, sem dúvida nenhuma. Entendi. O Sindusfarma, ele tem estimulado aí o consumidor a aderir, por exemplo, a programas de fidelização, para tentar aí compensar, atenuar o preço, o nível do preço hoje do medicamento até o reajuste no caso. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre alguma dessas iniciativas. De fato, o consumidor precisa pesquisar preço, ele precisa ir atrás, ele precisa tentar encontrar o preço mais barato, porque como há uma grande concorrência, não só entre os produtores dos medicamentos, mas também entre as farmácias,
Então o consumidor tem que procurar os planos de fidelização que as indústrias oferecem e também tem que procurar onde comprar, porque há realmente diferença de preço e ele pode sim fazer economia. Isso tem crescido, doutor? Sem dúvida nenhuma, porque a concorrência é muito grande. Você tem todos os medicamentos genéricos, por exemplo, em que pressionam o preço dos medicamentos para baixo. Então há uma necessidade de concorrer. Quando você tem essa concorrência, para permanecer no mercado, você tem que reduzir as suas margens e, consequentemente, os seus preços. A internet hoje é uma boa ferramenta para isso. Sem dúvida nenhuma. Eu mesmo uso a internet para pesquisar preço. Estamos conversando aqui na Rádio Estadão com o presidente executivo do Sindusfarma, o Nelson Mussolini. Nelson, falando um pouquinho sobre o setor, em relação aí, principalmente à desaceleração econômica do país, o setor sentiu aí também o desaquecimento em vendas, porque é um segmento delicado, né? As pessoas precisam aí de medicamentos e se houve aí uma redução, é uma sinalização bem negativa, né? Não, sem dúvida. O nosso setor sempre ele é o último a entrar numa crise quando a crise se instala no país, justamente porque nós trabalhamos com saúde, nós fabricamos saúde em Caxias, as pessoas necessitam dos nossos produtos. Mas a gente já começa a sentir uma redução no ritmo da indústria por uma questão muito simples, pelo nível de emprego. A gente sabe que quando as pessoas estão desempregadas, elas deixam de ter seus planos de saúde. E aí elas costumam não procurar tanto os seus médicos. Uma outra coisa que a gente sente, o que é um perigo muito grande, é as pessoas subutilizarem seus produtos. Por exemplo, aquela pessoa que tem um problema de hipertensão arterial, ela, em vez de tomar um comprimido por dia, ela passa a dividir o seu produto, um comprimido a cada 2 dias. Isso é muito ruim, porque são doenças, hipertensão arterial, diabetes, são doenças silenciosas, que se a pessoa não seguir corretamente o tratamento, ela pode ter problema. Então, para seguir o tratamento, a orientação que nós sempre damos faça pesquisa de preço, procure encontrar o preço mais barato para que você continue o seu tratamento, porque sem dúvida nenhuma, prevenir uma doença é muito melhor muito mais barato do que ter que cuidar da doença depois. Mas o segmento já consegue mensurar essa queda nas vendas, no ritmo? Sim, a gente já tem percebido que há uma desaceleração nas vendas. Ainda não está negativo, mas nos últimos anos a gente estava crescendo acima da inflação. Esse ano certamente nós não cresceremos o montante da inflação, o percentual da inflação. Só para a gente ter uma ideia, o ano passado, qual foi o desempenho do segmento? Nós tivemos um crescimento de 10% ano passado, e esse ano a gente calcula um crescimento na faixa de 6 a 7%. 6 a 7%, ou seja, uma redução aí no ritmo mesmo. No ritmo de crescimento, sem dúvida nenhuma. Bacana. Óbvio que se você olhar o crescimento do país, a indústria farmacêutica ainda está conseguindo ter um crescimento positivo, mas a gente tem sofrido muito, uma pressão muito grande nos nossos números. Sim, principalmente pelo que o senhor colocou, a questão do plano de saúde, né? Muita gente, em função aí da perda do emprego, em função aí do corte de gastos, muita gente infelizmente opta pelo corte no plano de saúde, né? E isso reflete em vocês. Sem dúvida nenhuma. Enquanto nós tínhamos um crescente na classe média, a nossa indústria crescia muito. Na hora que você começa a ter uma redução daqueles consumidores, você começa a afetar não só a indústria farmacêutica, mas o setor econômico do país como um todo. Só para encerrar, o senhor acredita que esse reajuste nesse índice, né, acima da inflação, embora seja uma compensação aí dos anos anteriores, o senhor acredita que isso vai aumentar aí esse ritmo, vai diminuir ainda mais o ritmo de crescimento no setor? Não, eu acredito que não, porque acho que a gente já está chegando no nosso limite baixo, entendeu? Eu acho que há uma necessidade das pessoas consumirem os nossos produtos. Eu tenho certeza que também, onde tem muita concorrência, o reajuste não será nesse mesmo nível. A gente sabe que existem descontos, o consumidor tem condição, sim, de encontrar produtos
mais baratos, de excelente qualidade, tendo em vista a fiscalização que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária faz em cima das empresas produtoras. Falou aqui na Rádio Estadão Nelson Mussolini, ele que é presidente executivo do Sindusfarma, o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos no estado de São Paulo, falando um pouquinho aí sobre o reajuste de até 12,5% nos preços de medicamentos, reajuste autorizado pelo governo federal. Nelson, muito obrigado pela atenção, pelas informações, até uma próxima. Obrigado por esse espaço e até uma próxima.